Olá, tudo bem? Começando mais um programa Mão na Massa aqui na sua TV Circulando. Hoje a gente vai fazer uma receita bem fácil, vou ensinar vocês a fazerem uma massa mais leve, tá? O Chico vai dar uma dica de cultura a respeito dessa massa, que vai só gema de ovo, tal. E eu vou fazer um molhinho com as coisas que a gente tem em casa mesmo, tá? Você vai ver, bem fácil, bem simples. O Chico também entra harmonizando um vinho, como sempre, tá? Em 2 minutinhos a gente volta com a mão na massa. Apoio Cultural. Que delícia é a Casa Beleza. É aqui que eu encontro os produtos e a qualidade que eu quero. No açougue, na mercearia, na adega. Casa Beleza, um show de qualidade e bom atendimento. Na Academia Washington, você aprende muito mais que uma língua estrangeira. O ensino é baseado em rico conteúdo cultural e conta com equipe de professores experientes, salas de aula com ar-condicionado e sistema de som 5.1. Grupos reduzidos, material moderno e horários flexíveis. Agende uma visita e conheça o nosso jeito mágico de ensinar inglês. Academia Washington, 3357-8357. Catarina, você me faz tão bem. Aqui por dentro tá tudo legal. Tô no conforto, tô no maior astral. Catarina, você me faz tão bem. Aqui por dentro tá tudo na moda, a moda íntima que só você tem, Catarina. Catarina. Catarina Moda Íntima, 3357-7677. Arte Lazer, piscinas e churrasqueiras. Piscinas em vinil, móveis, cutelaria e churrasqueiras. Grande variedade em produtos químicos e decoração. Venha conhecer a novidade. Churrasqueiras e fornos de alvenaria. Arte Lazer, revenda Gold Cibrap. A única da região com showroom Prime. Arte Lazer, Via Expressa 3230, Araraquara. Telefone 3397-7885. Gobato Corretora de Seguros. Profissionais com mais de 20 anos de experiência para cuidar do seu patrimônio. Seguros residenciais, empresariais, de veículos, de vida e previdência privada. Gobato Seguros, a primeira e maior da cidade em seguro aluguel. Faça uma consulta sem compromisso ou visite o nosso site e tire suas dúvidas. Gobato Seguros, Avenida Brasil 855, Centro, Araraquara. Bem, voltamos já agora com a mão na massa. Hoje eu vou mostrar para vocês como se faz uma pasta do norte da Itália. Vou chamar o Chico para explicar melhor aqui, por favor, Chico. Tá, ele que me deu a ideia, que trouxe essa novidade pra gente, tá? É uma pasta dell'uovo. Pasta uova, exato. É pasta uova, isso. Tá? Que vai farinha, ovo, sal e um pouquinho de azeite. Vocês vão ver, é moleza. O Chico vai falar um pouquinho a respeito dessa massa, tá? E depois a gente vai fazer um molhinho bem leve, com as coisas que você tem em casa, como eu falei na abertura do programa. Que sobrou na geladeira. Com o que sobrou na geladeira. Olá. Eu vou começar aqui, tá? Vocês fiquem à vontade aí, o Chico. Olá a todos, é sempre um prazer. O Marcão fica falando que eu fico dando dica, mas na verdade são as massas que a gente sempre faz aqui, né, Marcão? A diferença é que essa é a base de ovo, gema de ovo. Então, quando você vê no supermercado, massa fresca, a base de ovo, ela é mais amarelada, né? Então é a mesma coisa. Então a gente vai usar aqui, Marcão, só a gema, né? Só a gema. Então. Vai usar só um ovo inteiro, né? Como Isso. a gente... Só para dar uma quebrada. Para dar uma quebrada. Você em casa, se achar muito pesada a massa também, pode usar a clara com a gema para dar uma quebrada, né? É isso aí. E, bom, é o seguinte, eu tive a oportunidade de morar um tempo na Itália e eu tinha um amigo na Emília-Romana, né? Que morava na região Emília, norte da Itália.
E eles faziam lá, a avó desse meu amigo fazia a pasta ao ova, que é a típica dessa região, né? Inclusive daí que surge o tagliarine, né, Marcão? Porque tagliare em italiano se cortar, laminar, né? Então eles enrolam essa massa e aos poucos eles vão cortando. Então é todo um processo artesanal mesmo. Lembra e bem fácil, né? Muito e fácil. Bem facinho. Muito fácil. Lembra que você está usando aí o ovo tradicional, mas lá eles usam, né, o ovo caipira, você pode aí usar. Isso, a gente usa aqui, que a gente pega lá, aqui do lado na casa de ovo ali, e a gente pegou o branquinho, mas se você quiser usar o ovo vermelhinho, que ele tem a gema mais amarela ainda, fica mais encorpado ainda, vamos dizer. Mas vale lembrar para aqueles que falam, porra, massa pesada, só a base de ovo, lembra-se que isso se come 100, 150 gramas no máximo por pessoa, né? Não é uma massa que você pode exagerar, né, Marcão? E hoje em dia já se descobriu a ciência que o ovo não é o grande vilão, né? Não. As gorduras saturadas, as frituras, aí são mais pesadas do que o próprio ovo. Então, o seguinte, Marco, inclusive, se você me permitir, eu vou falar um pouquinho do espaguete, né? Por favor, história, claro. Porque na antiga Mesopotâmia... Só para terminar, foram 5 gemas, tá? Sim. E um ovo inteiro. Ótimo. Agora você vai misturando aos poucos, né, Marcão? Isso, aí vai incorporando a farinha. Você fez esse ninho, né, que a gente fala, e aí vai jogando aos poucos. E se faltar um pouco mais de liga, o Marcão vai a gente completando. acerta. Isso. Que é o azeite que vai acabar de dar a liga, né? Certo, certo. Então, a gente sempre comenta aqui que a gente dá sempre um toque brasileiro, porque aqui a gente pode misturar as coisas, e dar uma carinha mais brasileira. Inclusive no molho, né, Marcão? Você vai usar cebola. É isso aí, alho e tal. Né, coisa que as coisas que a gente tem em casa. Normalmente, né, dependendo da receita, o pessoal não usa, né? Usa ou só a cebola, ou só o alho. Exato. E assim por diante. E a gente aqui gosta, porque nós somos brasileiros, né? E vai cada um usando o seu estilo. Isso, é isso aí. Aprimorando. Inclusive, se tiver alguma novidade, né, Marcão? Fale pra gente, né? Escreva. Olha, eu fiz aquela massa, mas usei tal coisa. Pra gente é sempre um aprendizado, é uma troca de informação. Voltando, né, Marcos? Lembra quando a humanidade toda ali começou no Egito, no norte da África, na antiga Mesopotâmia, Arábia, né? Na Turquia, então toda aquilo a gente chamava de Mesopotâmia. A história do vinho também começa lá, na antiga Sumatra. E tinha um mercado entre os povos, os árabes eram os grandes viajantes, porque se destacavam pelo uso de um animal que era o camelo. Então, a primeira rota de comércio começou da China para a antiga Mesopotâmia, depois foi crescendo ali em volta do Mediterrâneo. Lembra que se mistura aí com a história do vinho, né? Os romanos levaram o vinho até o norte. Quer acrescentar alguma coisa? Eu preciso de um copo d'água preto. Só isso que eu esqueci, né? Que a água vai, né? Vai. Então, lembra que antigamente só se tinha a cevada, o cultivo da cevada e o cultivo da farinha, que era do trigo, né? E aí, um pouco mais longe, na China, esse comércio da China até a antiga Mesopotâmia, tinha o arroz também, né? E quando se fala em espaguete, quem inventou realmente essa massa, o espaguete, foram os chineses. Só que eles o faziam de arroz, né? E eles faziam, que nem aquela brincadeira de criança que pega o fio e vai trançando, eles pegam um fio longo dessa massa de arroz que tem uma liga, o arroz tem uma liga mais forte, que faz com que ela fique mais elástica, né? Então eles vão trançando a massa na mão e esticando. Não sei se alguém já viu isso na televisão. E é bem difícil. Muito difícil. Então, inclusive são técnicas, né? Tem pessoas especializadas a fazer isso e são profissões muito renomadas, tá? Porque se mistura aí a antiguidade com o moderno, a tradição em geral. Aí você está misturando água, mas na verdade aqueles que quiserem fazer só a base de ovo mesmo, pode manter. Né? Pode manter. É que aí você vai ter que colocar mais ovo. E ela vai ficar mais leve também, tá? Com a água, né? Isso. A gente pôs só para dar uma... Porque aí eu falo assim que... E o azeite, a hora que você estiver amassando aqui, você vai ver que ele realça o sabor. O sabor. É um negócio e melhora incrível. A liga também. E melhora a liga também, né? E aí o que acontece?
nessas viagens dos persas, dos fenícios, traziam essa troca de informação, os produtos, os temperos, a pólvora, né? Tudo isso. E depois eles continuaram, quando eles inventaram as velas, né, em forma triangular, e começaram a utilizar o vento como meio de transporte e começaram a navegar. E aí trouxeram essa forma de fazer a massa. Lembra que o pão também, né, a base de trigo, por isso que eu falei do trigo e da cevada, e esse cultivo, o trigo e a cevada têm o mesmo ciclo de crescimento, né, e a colheita também é feita no mesmo ciclo. Então eles tinham que se organizar para ter essa colheita uma vez por ano, Marcão. É como se você trabalhasse o ano inteiro para ter uma oportunidade no supermercado fazer uma compra, tá? Então tudo que eles faziam era armazenado. Então eles faziam pão, faziam bacon, eles defumavam as carnes, salgavam, temperavam para que elas durassem. E a massa entrou aí também, né? Depois levando para o mercado do Mediterrâneo com os romanos, se expandiu o espaguete, né? Por quê? Espargo significa corda em italiano. E spaghetti, que são as cordinhas, que significa a massa. Então, essa relação que tem do espaguete. Mas assim, que os italianos me perdoem, mas realmente começou na China com a massa à base de arroz. Outra coisa importante que a gente tem que falar é que o tomate é da América Latina, né? O milho é da América Latina. Então tudo isso foi ao tempo, com a navegação, a troca, né, comercial desses alimentos, dessas especiarias que foram toda desenvolvendo a culinária italiana, como em qualquer outro lugar do mundo. Porque tudo antes era artesanal, né, Marcão? Você tinha as galinhas que davam os ovos, né, os coelhos, então tudo isso virava alimento, né, o cultivo caseiro. Lembra do inverno forte na Europa? Então eles tinham que armazenar tudo isso. E a massa surge também em cima disso, né? O trigo, a cevada, né? Lembra aí da cerveja. E o cultivo, por que não, para falar um pouquinho do vinho. Mas sem viajar muito, voltando ao nosso prato, você vê que já está formando a liga na... Dá um pouquinho de trabalho, você vai ter que ter um pouquinho de muque aí em casa, não tem jeito. É mão na massa mesmo. Tudo que é artesanal, você tem que fazer... dá um pouquinho de trabalho, né, Dá um pouquinho de trabalho. E você vê que ela tem uma corzinha... uma amarelada. Exatamente. Por causa da gema do ovo. Isso vai nos ajudar também no ponto da massa. Na hora que ela ferver, ela tem um cozimento muito mais rápido. Ah, com certeza. Aí ela já está chegando no ponto, né, Marconi? No ponto, quase. Precisa amassar mais um pouquinho aqui. Como a gente sempre fala, é mão na massa. Exato. Marcão, essa massa você pode esticar, usar como lasanha, você pode esticar, fazer o talharine, você pode fazer o espaguete. Se você tem aquela maquininha de cortar, você faz aí em casa, né? Qualquer tipo de massa, inclusive o capelete, ravioli, as massas recheadas, né? É isso aí. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí do molho depois, não sei se vai conseguir falar. Mas agora, Chico, vai ser difícil. A gente vai falar um pouquinho, porque eu vou harmonizar de novo com uma uva. Eu vou deixar ela dar... Você vê que ela desgrudou da mão totalmente, isso, tá? Então, só misturamos e tal. Você vai ter, eu vou ter que dar mais uma amassadinha e vou passar ela ainda no cilindro, tá? Certo. Se você não tiver cilindro em casa, como é que você faz, tá? Estica ela com o rolo, dobra, estica de novo, dobra, estica de novo. Polvilhando farinha. Polvilhando farinha, para não grudar. Não muito, porque senão também ela seca. Ela seca. Ela tem que ficar meio úmida, você sente que ela está úmida, mas ela não está grudando. E se ela secar muito, você pode pôr água também. Pode pôr água também, tá? Mas o negócio é esse, a gente vai... Ela está quase no ponto. E o molho é aquilo que eu falei. A gente vai usar o que a gente tem em casa aí. Hoje eu vou usar bacon, presunto, ervilha e creme de leite. E vocês vão ver, um molhinho facinho, as coisas que você tem no armário. Às vezes você chega e fala, pô, o que eu vou fazer? Hoje nós fizemos uma massa para te dar uma dica. Mas você pode usar o macarrão pronto que você tem na sua casa aí. Fez a massa em 10 minutos, né? Em 10 minutos, é isso aí. Você vai ter que deixar ela descansar por uns 20, 30 minutos aí antes de você cilindrar ela. Exato. Tá? Para ela não vai crescer, mas ela vai criar bolhas de ar.
Reage o glúten e expande. Isso, expande, tá? Depois cilindra e só. Tá pronta a nossa massa. Mas são coisas que você vai poder usar aí, você vai ver, que é coisa que você tem no armário. Às vezes fala, meu, o que eu vou fazer hoje? Né? O que eu vou comer? Às vezes chega em casa e fala, meu, é um negócio rapidinho, fácil, em 10 minutos. Comum na Itália, Marco, né? Eles fazem a massa ali rapidinho, sempre tem alguma coisa fresca, porque eles não compram, não estocam muita coisa, né? Então sempre porções pequenininhas, e o que tem na geladeira, o que tem no armário, vira uma refeição, né? Países que passaram por guerra, né, Marcão? Tem uma tem diferente, tem uma cultura diferente, né? Os alimentos, né? A gente tem muito desperdício aqui, né, de alimento. A gente vê o que o pessoal joga fora de comida e tal. E em outros países não são assim. É uma cultura americanizada. Só para terminar, Chico, agora eu vou pôr essa massinha numa vasilha e cobrir com pano molhado. Mais nada, só isso. Uma meia hora depois a gente volta já fazendo a massa aqui na TV, mais rapidinho, com certeza, tá? 2 minutinhos a gente volta com a mão na massa. Apoio Cultural. Gobato Corretora de Seguros. Profissionais com mais de 20 anos de experiência para cuidar do seu patrimônio. Seguros residenciais, empresariais, de veículos, de vida e previdência privada. Gobato Seguros, a primeira e maior da cidade em seguro aluguel. Faça uma consulta sem compromisso ou visite o nosso site e tire suas dúvidas. Gobato Seguros, Avenida Brasil 855, Centro, Araraquara. Que delícia é a Casa Beleza! É aqui que eu encontro os produtos e a qualidade que eu quero. No açougue, na mercearia, na adega. Casa Beleza, um show de qualidade e bom atendimento. Na Academia Washington, você aprende muito mais que uma língua estrangeira. O ensino é baseado em rico conteúdo cultural e conta com equipe de professores experientes, salas de aula com ar-condicionado e sistema de som 5.1, grupos reduzidos, material moderno e horários flexíveis. Agende uma visita e conheça o nosso jeito mágico de ensinar inglês. Academia Washington, 3357-8357. Bem, voltamos com a mão na massa já. Agora eu vou começar o molho, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como cortar a cebola. A cebola já está descascada. Nós vamos cortar ela a julienne, tá? Que eu quero que ela fique grande assim, tá? Em meia lua, tá? Nós queremos um molho bem, como diria, com as coisas eu vou deixar bem grandes, bem grosseiras, tá? Vou cortar minha cebola. Vou cortar meu bacon. Vou chamar o Chico já para ir falando do vinho, Chico. Tá? Porque enquanto eu corto as coisas aqui, que as pessoas conhecem o que eu tô cortando. Vamos lá. Tá? O bacon. A gente tira esse corinho aqui de baixo. Aí, as coisas bem rústicas. Isso, perfeito. Tá? Eu vou cortar ele bem fininho, mas eu quero eles grandes assim. Tá? Certo. Eu quero em pedaços grandes. Então é só fatiar o bacon. Lembra sempre quando a gente usa alguma carne defumada, que é legal falar para o pessoal também, defumado significa que você pendura essa carne em algum lugar com a lenha ou hoje em dia com uma espécie de serragem aglomerada, você defuma com a fumaça, então você vai perdendo o líquido e vai secando, apurando, mas essa lenha dá um sabor especial pro defumado, obviamente que nem o fogão a lenha aqui nosso. Então, para carnes defumadas eu gosto muito de utilizar o Pinot Noir, tá? É até uma uva frequente aqui no nosso programa, né? Tá entre as minhas uvas prediletas, né? Eu peguei um Pinot Noir da Patagônia, da Argentina. Então, aqui... Só fazer um adendo aí, Chico. Lógico. O presunto que a gente vai usar está cortado em fatias, tá? Eu pus eles aqui. Vou enrolar e fazer a mesma coisa que eu fiz com o bacon. A gente vai fazer a mesma coisa com a massa, né, Marcão? Isso, perfeitamente. Depois esticar, a gente vai dar uma dica aí. Depois, na hora que estiver passando aí, você vai ver como a gente esticou a massa e vai cortar a massa, tá?
Porque eu falei que eu quero as coisas hoje bem grosseiras, bem grandes, assim. Aparente mesmo. Aparecer tudo no molho. Tanto a cebola quanto o presunto, quanto o bacon, tá? Tá. Eu já vou colocar o nosso bacon aqui, primeiro, né? Sempre. Pra ele já... Você coloca o bacon antes pelo ponto de cocção, né, Marcos? Isso, Cada um perfeito, tem um ponto de cocção cada diferente. um num tempo. Por isso você coloca o bacon, depois a Eu cebola. vou colocar um pouquinho de manteiga também, tá? Pra dar uma acelerada nesse... E pra não queimar a manteiga, eu vou colocar um pouquinho de azeite. Então, Nós voltando, vamos deixar Marcão, aqui o bacon você tem chegar. o bacon, a manteiga, o azeite, então, muita gordura. Vinhos com graduação alcoólica elevada combate gordura, tá? O que eu posso aí brigar um pouquinho, criar um pouco de desconforto seria o vinho tinto com creme de leite. Sim. Mas vamos fazer um teste, a gente está arriscando aqui, Aham. depois a gente vê qual que foi esse resultado. Qual foi o resultado da nossa experiência? Vamos lá, vou abrir Vamos isso. lá. Abri o vinho agora, enquanto o nosso bacon tá aqui. Tô com a temperatura entre 12 e 15 graus no máximo, né? Obviamente você tirou ele da geladeira ou do balde de gelo, serviu, volta pro gelo, porque senão ele vai Volta pro abaixar a balde. temperatura. E o que vai acontecer? Vai realçar o álcool e a astringência. As astringências são os taninos dos vinhos tintos. Essa é uma das horas que eu mais gosto no programa, Chico. já abriu, né? Experimentar o vinho, abrir o Ah, vinho, eu legal. acho incrível. Vinho bem aromático, por ser um vinho do Novo Mundo, temperatura um pouco mais baixa, mas nível de insolação muito alto. Então você tem a maturação dos açúcares maiores. Você vê uma cor bem... Bem suave, né? Bem Ela suave. não é tanto... É um vinho tinto, mas ele não tem uma cor tão bordô, vamos dizer assim, né? Isso. Então, acentuado. Lembra que Perfumado. primeiro a gente sente os aromas sem girar Sem a taça. girar. O Chico fez isso São aqui os uma vez. aromas- Para você girar é mais fácil você colocar em cima de uma Isso, superfície exato. lisa. Porque às vezes você vai fazer assim na mão, perde o controle e pula fora, né? Um vinho que passa por madeira, né, envelhecido em madeira 6 meses, vai dar um pouco mais de complexidade ao vinho, né? E também você já começa a ter o brilho desse vinho, você vai se perdendo devido ao envelhecimento. Então são 2 anos aí. Então aumenta a complexidade, perde o brilho e dá mais sabor e aroma. Agora a gente incorpora a cebola aqui, como eu falei no nosso bacon que já está No ponto. no ponto. Putz, tá? bem aromático, hein, mano? Bem aromático. Presunto. Eu vou já entrar com presunto aqui também. Tá? Você vê que a nossa massa vai ficar um pouco pesada hoje, né? Por causa dos ovos e tal, e o nosso molho também. Mas... Gente, comer pouco, né? É... Não. E agora, Chico, creme de leite fresco, para dar uma reduzida. Tá? Que beleza. Creme de leite fresco. E... Agora deixa engrossar. Isso, deixa dar uma reduzida aqui, tá? Basicamente está pronto o nosso molho, tá? Eu só vou deixar reduzir. Deixa eu pegar um pedaço do creme de leite que tá aqui dentro. Mais tá menos o soro e tal. A ervilha, a gente só vai incorporar ela no final mesmo. Final. E Olha a aqui. salsinha também, né? E a salsinha também. Tudo picada grosseiramente, tá? Aqui eu vou deixar reduzir. Vocês podem perceber que eu não pus sal, tá? A gente corrige o sal depois só no final. Só pra ver, porque vai o presunto que já tem sal, vai o bacon que já bacon, tem sal, A entendeu? manteiga. A manteiga, apesar de eu ter usado manteiga sem sal, mas a gente só faz uma correção no final, tá? A hora de servir mesmo, ou na hora que estiver finalizando, Vê se tá? mudou o vinho em sabor, em aroma. É muito delicado, né? É perfeito. Mas o álcool é marcante, E vamos ver aquilo se que ele eu- combate É toda essa aquilo que eu gordura. sempre falo, né? Dá vontade de Beber mais. beber mais. Isso aí, Marcão. Bom, depois da gente incorporar todas as coisas, é só incorporar a massa aqui, Chico, Nossa, tá? que bonito. Reduziu, incorporou a massa. Aí, por fim, a gente vem com a ervilha, tá? Pra dar uma cor, Putz, que bonito, Marcão. Parabéns. tá?
E a massa caseira, né? Dá um toque. Dá um toque diferente. Aí, Chico, eu gosto aqui, ó. Um pouquinho de salsinha. Picado grosseiramente, para dar uma cor e um aroma diferente. Pega o parmesão pra gente ali também, Chico. Aí, ó. Pegou essa salsinha. Salpicou aqui em cima. Parmesão. Nosso molho já reduziu. Que beleza. Tá pronto. Tá? Eu não vou nem tirar da frigideira. A gente pode servir. Tá pronto para servir, tá? Muito hoje bem. é o nosso macarrão de hoje. E em 2 minutinhos a gente volta já com o prato na mesa, servindo, comendo, tomando o nosso vinho. 2 minutinhos a gente volta. Apoio Cultural. Catarina, você me faz tão bem. Aqui por dentro tá tudo legal. Tô no conforto, tô no maior astral. Catarina, você me faz tão bem. Aqui por dentro tá tudo na moda. A moda íntima que só você tem, Catarina. Catarina. Catarina Moda Íntima. 3357-7677. Arte Lazer, piscinas e churrasqueiras. Piscinas em vinil, móveis, cutelaria e churrasqueiras. Grande variedade em produtos químicos e decoração. Venha conhecer a novidade. Churrasqueiras e fornos de alvenaria. Arte Lazer, revenda Gold Cibrap. A única da região com showroom Prime. Arte Lazer, Via Expressa 3230, Araraquara. Telefone 3397-7885. Gobato Corretora de Seguros. Profissionais com mais de 20 anos de experiência para cuidar do seu patrimônio. Seguros residenciais, empresariais, de veículos, de vida e previdência privada. Gobato Seguros, a primeira e maior da cidade em seguro aluguel. Faça uma consulta sem compromisso ou visite o nosso site e tire suas dúvidas. Gobato Seguros, Avenida Brasil 855, Centro, Araraquara. Bem, voltamos agora já com o prato na mesa. Dá licença, Chico, vou te servir. Eu só quero lembrar que às vezes a gente esquece, né, o nosso site www.programamonamassa.com.br. Mande sugestões, e-mails, tá? Ótimo. Chico. Aí eu vou me servir aqui também. Legal, Marcão. Eu quero experimentar ele com o vinho, Chico, porque a gente... Eu vou fazer aqui um... Vamos lá, queijo. Opa. Macarrão sem queijo, que nem minha avó dizia, igual amor sem beijo, não tem muita graça. Vamos lá. Né? Vamos lá. A massa tá muito... Textura muito boa. Sabor acentuado, né? Do bacon. Uhum. Muito boa a massa. Vamos ver agora com... Você vê que o carboidrato com o vinho realça um pouco mais o álcool. O álcool aqui tá sobressaindo. Mas encaixou bem com o vinho, assim. Tecnicamente, se tem alguma opinião, é que o álcool tá saindo. Eu pensei que ia ter a gordura suficiente pro álcool, mas o álcool tá saindo um pouquinho. Tá saindo um pouquinho. Você sentiu a mesma coisa? Senti a mesma coisa, mas eu acho assim ainda que vai. Ficou muito bom, que vai tranquilamente. Legal. Porque eu já tô com vontade de comer de novo. Ótimo, isso é... Saúde. Um abraço aí vocês de casa, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, é um prato bem facinho, a gente pega as coisas que tá aí na geladeira e faz, você pode criar aí. Nós demos a dica da massa, só de gemas e um pouquinho de água para dar liga. Um abraço, até semana que vem. Espero vocês aqui no programa.